noite, meu nome é Verônica. Venho apresentar o meu projeto de trabalho de conclusão de curso. O tema do meu trabalho gira em torno dos crimes cibernéticos, mais precisamente o estelionato virtual. O título do meu trabalho é Crimes Cibernéticos, o estelionato virtual e as lacunas na legislação brasileira. Quanto ao meu problema de pesquisa, questiona-se: com o aumento do uso das tecnologias, quais os mecanismos de controle de combate aos crimes cibernéticos do Brasil e quais os dispositivos legais utilizados? A escolha do problema de pesquisa se justifica a partir dos agravantes efeitos gerados com o crescimento desse fenômeno, uma vez que tem se aumentado consideravelmente os números de crimes virtuais no Brasil. Estima-se que os crimes cibernéticos cresceram 80% durante a pandemia da Covid-19. O objetivo do presente artigo foi analisar sobre o protagonismo do poder judiciário no que tange à prevenção ou repressão à prática do crime de estelionato virtual. Espere-se que, com a pesquisa, constatar se há alguma inovação trazida pela legislação brasileira no que tange os crimes cibernéticos, a fim de suprir as lacunas existentes nas legislações brasileiras até então vigentes. A metodologia adotada foi a qualitativa, cuja técnica de pesquisa foi a descritiva. Utilizou-se como meio de pesquisa a doutrina, as legislações brasileiras e a jurisprudência acerca do tema. O marco teórico do meu artigo foi a doutrina de Guilherme de Souza Nucci sobre a temática e do Marcelo Soares. Esse diz que, embora as formas de praticar crimes na internet estejam evoluindo, o Brasil já possui um longo histórico de condutas informáticas danosas. O julgado sobre estelionato virtual da 6ª turma do STJ do Estado de São Paulo, em que o relator, o excelentíssimo senhor ministro Saldanha Palheiro, julgou um recurso ordinário em habeas corpus em um caso de organização criminosa estruturada, espelizada em estelionato, apropriação indébita e furtos mediante a fraudes realizadas na internet. Além dos artigos tratados no Código Penal Brasileiro sobre o crime de estelionato virtual, como por exemplo o artigo 171, o crime de estelionato previsto nesse artigo 171 do Código Penal sofreu uma recente e importante alteração, a Lei número 14.155, de 27 de maio de 2021, acrescentou e alterou alguns parágrafos no supramencionado dispositivo legal. Dentre essas mudanças foram incluídas os parágrafos 2º-A e parágrafo 2º-B, que dispõem sobre a fraude eletrônica. O presente artigo passou por 5 capítulos. A princípio, far-se-á uma breve explanação sobre os crimes cibernéticos e suas diversas classificações, que no entendimento sobre o assunto, Simão Prado Lima fala que crimes cibernéticos são os crimes praticados com o uso do computador ou crimes praticados pela internet. Em segundo momento, será abordado o conceito de estelionato virtual, de acordo com a doutrina brasileira, o crime que se dá de forma expressa por meio eletrônico. Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, existem diversas maneiras de cometer o crime de estelionato, sendo a sua forma genérica a que está disposta no artigo 171 do Código Penal, que é quando o indivíduo obtém determinada vantagem sobre outra pessoa
ao induzi-la ao erro ou fazer com que permaneça nele. A vítima deve contribuir com o criminoso, porém, sem notar que está colocando a risco o seu patrimônio. O autor do crime pode provocar a situação de engano ou simplesmente fazer com que a vítima permaneça em erro, usando de artifícios, meios ardilosos ou qualquer outra forma de fraude. Em sequência, no terceiro capítulo, intitulado As Lacunas na Legislação Brasileira, foi explanado sobre a crítica da doutrina mais moderna sobre a existência de lacunas propriamente dita. Isso porque o sistema jurídico já prevê eventuais junções devam ser completadas por princípios, direitos fundamentais e diretrizes constitucionais. Dessa forma, tem-se a conceituação dada por Nandi Darcy Lenki, dizendo que lacuna da lei é a ausência de norma legal, ou seja, lacuna significa ausência de uma regra determinada, que seria de se esperar no contexto global daquele sistema jurídico. No quarto capítulo, foram analisadas as penalidades impostas ao crime de estelionato virtual, através de dispositivos legais utilizados. Destacou-se a Lei número 12.737 de 2012, Lei dos Crimes Cibernéticos, mais conhecida como Lei Carolina Dickmann. Essa lei alterou a legislação penal, acrescentando o artigo 154A ao Código Penal Brasileiro, tratando do crime de invasão de dispositivo de informática, dispondo que invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidade para vantagens ilícitas. Por fim, no quinto capítulo, foi demonstrado os mecanismos de controle e combate aos crimes cibernéticos no Brasil, os dispositivos legais utilizados até então. Respondendo sobre a problemática citada no seguinte artigo, tem-se como controle esse crime a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive os meios digitais por pessoas, ou seja, pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Essa lei tem como fundamento o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade de intimidade, da honra, da imagem, além de a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, aos direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, entre outros. No entanto, chegou-se à conclusão de que existem várias leis que tratam da problemática dos crimes cibernéticos. No entanto, suas penalidades não são eficazes. Apesar da Lei 12.737 de 2012 responsabilizar e conscientizar as práticas de crimes cibernéticos, é imprescindível a criação de leis que visam normalizar os crimes praticados
no ambiente virtual. Apesar das existências da Lei 2.965 de 2014, que é um marco civil da internet, e Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018, de proteção de dados pessoais, se faz necessário enfatizar o grande número de casos onde indivíduos se utilizam cada vez mais de tecnologias modernas para a prática. É importante que o legislador atualize com a questão da penalização desses crimes, buscando novas formas de combate à criminalidade no meio virtual. Essa foi a apresentação do meu trabalho. Obrigada.